Pessoal, estamos começando mais um podcast. Calma aí, você não está no lugar errado, tá? Esse aqui é o podcast de Novos Começos de número 50. E eu queria... Mas cadê a pastora Dione, né? Onde ela tá? Pessoal, vamos ver quem é o nosso convidado especial desse podcast especial de número 50. Pessoal, nós estamos aqui hoje com ela, né? Pastora Dione Feitosa. Eita, glória a Deus. Meu Deus do céu, que responsabilidade, hein? Pessoal, e nós estamos aqui com ela hoje. Vai ser muito bacana, porque a gente sempre vê, né, pastora, a senhora entrevistando as pessoas, a senhora contando os testemunhos de novos começos, mas nada mais justo do que hoje a senhora ser entrevistada. Eita, né? Glória a Deus. Pois é, a galera tava pedindo aí, né, para que a gente também fizesse um podcast contando a minha história, né? Sim, e aí chegou o grande dia, né, gente? Não deu para correr e a gente tá aqui. Pessoal, então eu quero te falar uma coisa, né? As perguntas aqui, ela não tá sabendo de nada, nós vamos pegar ela de surpresa e ela vai contar um pouquinho da história dela. Então, pastora, começando aqui o nosso podcast, né? A gente quer saber, né, quem é Dione Feitosa, porque todo mundo vê a senhora pregando, a senhora falando, a senhora fazendo os podcasts, mas a gente quer saber, né, quem é a Dione Feitosa? Bom, na verdade, eu sou uma filha apaixonada por Jesus, né, uma filha de Deus, apaixonada pelo Senhor, que tive o privilégio de conhecer Jesus na minha vida e ser alcançada por Ele. E eu sou muito grata a Deus por esse amor tão incondicional que me abraçou, que me apresentou um pai que até então eu não tive. E essa pessoa sou eu. Sou a mãe do João e do Davi. Eu sou a esposa do Marcos, do Amore. Que legal, do Amore. Sou a mãe de muitos filhos espirituais. Amém. Uma serva de Jesus. E pastora, eu acho interessante porque todo mundo que vê a senhora, eu falo até por mim e pelas outras pessoas assim, eu acho que elas ainda não têm o entendimento, a dimensão de como a senhora chegou onde a senhora está. E aí eu fiquei pensando essa tarde, né, falando, poxa, eu queria saber, vou fazer algumas perguntas que eu acho que todos querem saber, como foi a jornada de fé e o chamado da senhora para o ministério que a senhora exerce hoje. E uma das coisas que eu acho que seria até interessante a senhora falar, a senhora falou que tudo que a senhora tinha cabia dentro de um palio weekend. Bom, vamos lá então, né? Bem, eu sou paranaense, eu nasci no Paraná, minha família é de lá. E nós passamos por muitas privações, por muitas necessidades na minha primeira infância. Meu pai, ele era um alcoólatra, não assumido, lógico, né? Ele era o que a gente chama hoje de um alcoólatra funcional. Ele trabalhava, ele exercia suas funções, mas todo o tempo livre ele era uma pessoa que bebia e a nossa família, ela vivia debaixo, assim, de muito medo. Eu cresci, né? Um ambiente de muito medo. E quando chegou um momento na nossa vida, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, os meus pais resolveram mudar para o Mato Grosso, porque um irmão meu tinha ido para lá e eles resolveram ir para lá. Então, nós fomos para lá e meus pais nós já tínhamos saído de casa uma vez, só com a roupa do corpo, em Foz do Iguaçu, que é onde a gente morava, mas minha mãe acabou voltando, né, para esse casamento. E lá no Mato Grosso aconteceu a mesma coisa, né? Meu pai, ele era uma pessoa muito, muito brava, ele era um paraibano muito bravo, e aí ele um dia pegou e mostrou para minha mãe que ele estava levando para o quarto uma espingarda carregada. Nossa! E aí a minha mãe ficou morrendo de medo, e ela veio e falou com a gente, ela falou, eu não durmo nessa casa hoje. E aí a gente saiu de casa, aí eu já tinha uns 16 para 17 anos, e a gente saiu de novo de casa com a roupa do corpo. Sendo que tudo foi minha mãe que construiu, ela que trabalhava, a gente já trabalhava. E quando a gente saiu de casa, nós ficamos escondidos, porque eu já trabalhava na mesma empresa que meu pai. Só que nós ficamos escondidos na casa de uma professora, que era amiga da minha mãe. E aí nós ficamos lá durante uns 2 meses, só que aí meu pai
descobriu onde a gente estava. E a gente começou a ficar com medo, porque ele começou a rodear, né? Ir para aquele lugar, passeando ali naquele bairro onde a gente estava. E a gente literalmente pegou um ônibus um dia à noite, escondido, e fomos para Cuiabá. Nossa. E quando a gente foi para Cuiabá, nós ficamos numa associação dos professores, num quarto, minha mãe, eu e mais 3 irmãos. E ali nós começamos a construir a nossa vida novamente, agora longe do meu pai. Nossa. E foi ali que, em Cuiabá, um irmão voltou para Juara, né, que é essa cidade onde nós morávamos, ficou com meu pai lá, e ficamos nós, 3 irmãos, junto com a minha mãe. E aí eu já estava trabalhando, né, nessa época, minha irmã acabou voltando também. Então, dentro desse contexto, antes da minha irmã voltar, ela já começou a caminhar com o Senhor. Ela tinha um namorado e ela começçou a ir na igreja. E até então a senhora não ia para a igreja? Na verdade, a minha família sempre foi muito católica, né? Muito católica. Então, a gente era um católico razoavelmente praticante, né? Sim. Então, ia na igreja. No Paraná, nós éramos muito praticantes, mas quando a gente chegou no Mato Grosso, e em especial em Cuiabá, a gente já estava numa fase de gostar de sair, de passear e tal. E eu tinha um namoradinho nessa época, né? O amor está assistindo. que daí ele não deu certo, enfim. E aí, justamente por uma decepção amorosa também, né? A minha irmã já estava indo na igreja, e ela me convidou para ir para a igreja. E eu morria de medo, porque o meu pastor lá, ele era um pastor muito usado por Deus em curas. E aí, aqueles cultos de sexta-feira, que era demônio para tudo que era lado, e eu morria de medo. Eu falei, meu Deus, esse negócio pegar em mim, gente. Né? Eu pensava desse jeito. Só que eu ia só às sextas-feiras. E aí, um dia, a minha irmã me convidou para ir para a escola bíblica. Eu posso dizer que eu me converti na escola bíblica. Nossa, que legal. Nós fomos na escola bíblica e depois da escola bíblica eles foram fazer evangelismo e eu fui junto. E aquele dia eu comecei a sentir algo que eu nunca senti. Eu sentia como se fosse uma brisa suave, sabe? Literalmente me balançando. Era uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. E eu estava com eles e a gente foi para aquele evangelismo e à noite ia ter o culto. Então, eu não era convertida ainda. Sim. Eu fui de manhã para a escola bíblica, fui no evangelismo com eles, e quando eu fui para o culto à noite, eu já sentia aquela presença do Espírito Santo. No meio do culto, o pastor ele fez um convite para quem queria aceitar Jesus. Isso foi no final do culto. Quando eu levantei a mão, eu fui batizada com o Espírito Santo. Nossa, que legal. Naquele momento, eu não sabia falar mais em português. E assim, eu nunca tinha visto aquilo. Eu não tinha como fazer algo daquela forma. Então, assim, tanta ingenuidade, né, que eu não conseguia mais falar em português. Nossa. Terminou o culto, a gente saiu para comer lanche e eu ia falar com eles, eu só falava em línguas. Nossa, que legal. Legal, Experiência. E a partir daí começou a minha história, né, com o Senhor. E eu comecei a servir na igreja. Então, eu servia em todos os cultos. Na época, era a época do retroprojetor. Então, eu escrevia, não tinha base bíblica para fazer nada. Então, eu escrevia a letra das músicas. Eu lembro. Aí, eu ficava no retroprojetor, eu cuidava daquela pasta. Logo, eles me chamaram para a escola bíblica. E eu comecei a ajudar na escola bíblica. Depois, eu comecei a dar aula. E comecei a servir no louvor, e aí eu fiz o ITQ, né, o Instituto Teológico Quadrangular. Na época foi a igreja que eu me converti. E aí comecei a caminhar com o Senhor ali. Tive o privilégio de ter pessoas na minha caminhada que amavam muito o Senhor. E aí, dentro desse processo todo, chegou um momento, eu sempre fui muito precoce, assim, profissionalmente falando. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, e aos 19 anos, nessa época da minha conversão, eu já estava numa função de liderança, né? Eu já era coordenadora de departamento pessoal de uma empresa grande, de 1.000 e poucos funcionários. E aí eu tinha saído nesse processo, já convertida, eu saí dessa empresa, fui cuidar do RH de uma outra empresa menor, mas eu cuidava de todo o RH. E depois disso eu saí dali e eu abri, na época, uma pessoa que era meu namorado na época, uma empresa de uniformes administrativos. E aí, o que eu cheguei à conclusão? Aos 26 anos, eu cheguei a uma conclusão. Tudo que eu fosse fazer, eu ia ter muitos desafios. Eu ia encontrar dificuldade em tudo que eu fosse fazer. E então eu falei, Deus, eu não quero perder a minha vida
na tentativa e erro. Então, eu quero viver o teu propósito. Nossa. E aí, eu tirei um período de consagração. Foram 21 dias. Foi a primeira vez que eu fiz 21 dias de jejum. E eu não estava trabalhando nessa época. Eu tinha acabado... A gente estava desfazendo essa sociedade de uniformes, né? E aí eu tive esse período de busca e foram 21 dias assim orando mesmo. A minha mãe, apesar de não ser convertida, ela entendeu. E aí, nesse período, no meio desses dias, o Espírito Santo falou ao meu coração: você vai gravar um CD. Nossa, que legal. Só que falar que eu ia gravar um CD, para quem me conhece, me vê cantando um pouco hoje, pode até achar isso razoável. Humilde ela, né? Curto muito. Pode achar razoável. Só que na época, gente, assim... eu não cantava era nada mesmo, nada, né? Quando a gente gravou seu podcast, você não falou assim, eu era ruim. Eu também, eu era ruim. Gente, eu não sabia o que era uma divisão vocal, não sabia nada. Então, foi Deus mesmo. E aí, assim, eu nem sabia como era o processo de gravação do CD. Só que uma coisa começou a acontecer. Eu tocava um pouquinho de violão, né? Arranhava um pouquinho. Nossa, eu não sabia. Eu toco um pouquinho. E aí eu comecei a cantar e o Senhor começou a me dar canções. Eu comecei a compor. E até então eu não fazia isso, mas o Senhor começou a me dar canções. E eu lembro que na época um casal de amigos, né, a Adriana e o Piva, ia ter um concurso de música cristã e tal. E ele me inscreveu, o Piva me inscreveu de última hora, falou: não, você vai participar. E eu estava nesse processo profissional, então eu não tinha dinheiro para nada, né? Tinha acabado de sair dessa sociedade, não tava muito complicado. E ele foi lá, pagou e me colocou nesse concurso. Nossa. E eu fiquei em terceiro lugar, assim, né? E para mim foi surpreendente. Primeiro, porque eu não tinha condição nenhuma, e segundo, e era uma música autoral. Então foi a minha primeira música aí. E aí, o que aconteceu? Eu ia para Goiás, num evento que ia ter lá. Eu viajava para todo lugar. Quando eu falo para as pessoas hoje, olha, gente, Cuiabá, ele é uma cidade muito longe. Hoje a gente tem a facilidade das passagens aéreas mais baratas, mas na época você viajava 24, 36, às vezes até 48 horas para você ir num lugar. E todo evento que tinha, eu dispunha no meu coração que eu queria ir, mesmo quando eu não tinha dinheiro. E Deus sempre me dava condições de participar. Eu estava sempre buscando, ia ter esse evento em Goiás, uma cidade chamada São Luís dos Montes Belos, onde o pessoal... É longe. É longe. E o pessoal do Ouvir e Crer, né, que tem a música do Degma Marques, né, que a gente canta hoje, é de lá. E aí o Senhor mesmo, né? Eu entrei em contato com eles e falei: olha, eu tô querendo gravar um CD, mas não tinha dinheiro. E eles nem te conheciam. Não me conheciam, sabe? E aí ele falou: não, vem pra cá, a gente grava. Nossa. Termina o congresso, você fica aqui uns dias e a gente grava. Eu não sabia nem como era o processo de gravar CD, nada. E aí eu falei: tá bom. Deus, a minha fé, né? Deus contou também com a minha ignorância, com a minha ingenuidade, porque se eu soubesse como que era, talvez eu não teria feito. Nossa. E aí eu fui, realmente o Antônio, né, que era baterista, nós gravamos, eles mesmos fizeram o back e tal, fizemos a nossa primeira gravação. E lá eu recebi uma palavra que eu não ficaria mais em Cuiabá. Nossa. Que o Senhor ia me levar para outro lugar. E eu voltei para Cuiabá. E demora um pouco todo esse processo, e eles fizeram até a mixagem, e aí precisava de uma nova fase, que era a masterização. Nossa. E eu não conhecia ninguém, eu não sabia como fazer. Não tinha nenhuma experiência, assim, pastora? Nada com nada. Foi na cara e coragem. Não, foi... O Senhor literalmente me empurrou. Sabe quando a Bíblia diz que Deus levou Abraão para fora da sua tenda? Então, Deus me levou para fazer isso, e foram passos gradativos. E aí eu fui para Cuiabá, e lá o meu cunhado falou: olha, eu conheço alguém em Jundiaí, ele talvez possa te ajudar. Tá chegando em Bragança. Então. Tá chegando. E aí eu peguei, falei: não, então tá bom. E eu tinha na época, assim, muito pouco dinheiro, tinha dinheiro para vir mesmo, né? Aí eu vim, e cadê que eu conseguia? E Deus me deu uma palavra. Deus falou: quando você chegar lá, não procure ajuda humana.
Só que na época, a minha irmã, eles eram de uma igreja, e ele, não, meu pastor pode te ajudar, tal. E eu fiquei 2 meses ali, enroscada, sabe? Não conseguia sair do lugar, até que eu entendi. Falei, cara, eu tô errando em alguma coisa. E aí eu tirei 7 dias de jejum, novamente, ali. E aí eu orei e tive esses 7 dias de jejum. E aí o Senhor falou para mim, assim, vai para São Paulo. Só que, vai para a capital, né? São Paulo, capital. São Paulo. Só que eu nunca tinha ido para São Paulo. Eu não conhecia São Paulo. E aí eu falei para o Senhor, então tá bom, Senhor, eu vou. Só que tem uma coisa que eu quero te pedir. Eu quero bater em uma única porta. E a porta que eu bater é essa porta que o Senhor tem para mim. E aí a minha irmã ficou com medo de eu ir sozinha, pediu para o meu cunhado ir comigo. E eu cheguei lá no terminal Tietê, né? Nossa. Aquela loucura. Nunca tinha ido naquele terminal. E aí eu sabia de uma coisa, na época, lista amarela, né? Eu falei, eu vou pegar uma lista telefônica. Faz tempo, gente, faz tempo. Eu falei, eu vou pegar uma lista telefônica e eu vou ver o nome de uma gravadora. Olha a ingenuidade da pessoa. Aí eu cheguei na rodoviária, peguei a lista telefônica, era dezembro, e eu comecei a ligar para as gravadoras. Só que elas estavam todas fechadas. Final de ano. Final de ano, estava tudo fechado. E aí... o que aconteceu? Eu liguei, como eu era da Quadrangular, na época, eu peguei e falei, eu tô aqui mesmo, eu vou ligar para a editora Quadrangular, que na época eles tinham um jornalzinho. Eu falei assim, eu vou, porque daí eles divulgam o meu CD, né? Pelo menos quando estiver pronto. E aí eu liguei lá, e aí eu falei, foi a Giane que me atendeu. E aí ela falou assim, eu expliquei para ela, eu falei, olha, eu tô gravando um CD, eu queria ver se vocês não podem divulgar meu CD. Ela falou, mas seu CD tá pronto? Eu falei, não tá pronto. Ela falou, eu não tô entendendo muito bem. Você não pode vir aqui? Aí eu falei, posso. Daí ela me explicou como é que pegava metrô, nunca tinha pegado metrô, peguei o metrô e fui lá. Pastor do céu. Aí cheguei lá e ela falou assim, olha, você não tinha onde ouvir, né, a minha fita, né, era uma fita cassete, negócio antigo, gente. Aí ela falou assim, deixa a sua fita aqui que a gente vai ouvir, porque a gente está procurando uma pessoa para gravar. Nossa. E lembra que eu tinha falado para o Senhor que eu queria bater numa única porta? Nossa, que legal. Isso era uma sexta-feira, e aí eu voltei para Mogi, onde minha irmã morava e tal. Quando foi na segunda-feira, eles entraram em contato comigo, dizendo que eles queriam gravar o meu CD, só que eu precisaria ir para São Paulo, ficar em São Paulo mesmo. E aí, eu que tinha vindo para ficar por 15 dias para masterizar o CD, ela falou, olha, só que você vai ter que ficar morando aqui em São Paulo. E aí eu fiquei por 2 meses, inclusive, morando com ela, até eu conseguir um lugar. E aí foi quando eu masterizei, dupliquei o CD, e aí foi quando eu comecei a viajar. E eu fiquei 1 ano e meio viajando, pregando o evangelho e cantando nas igrejas. Só que eu fazia isso sozinha e era muito complicado, porque às vezes eu chegava meia-noite, 1h da manhã, para eu ir do metrô para minha casa. E assim, teve um dia que eu entendi literalmente que eu estava tentando o Senhor, que eu não estava sendo prudente naquilo que eu estava fazendo. E, pastora, deixa eu perguntar, quando a senhora tomou toda essa decisão de gravar CD, o foco foi primeiramente a questão musical? Foi primeiro musicalmente, mas e a questão pastoral já se uniu junto? Como que foi esse processo? A senhora chegou lá, gravou o CD, ia nas igrejas, já pregava? Como que era? Então, na verdade, nunca foi musical. Um dia, ainda quando eu dava aula na escola bíblica, lá em Cuiabá, Deus falou ao meu coração que o meu ministério seria música e palavra. Nossa, e até legal. então, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. E eu falava, ou a pessoa cantava ou ela pregava. É por isso que eu tô... Ou ela cantava ou ela pregava. E eu falava, como vai ser isso? Mas, na verdade, o meu propósito nunca foi musical. Porque eu tinha consciência... aliás, eu tinha mais do que consciência. Eu tinha literalmente um complexo de inferioridade por não cantar bem. Que é isso? Entendeu? Não, você não tem noção. Que nem na gravação que a gente fez do podcast meu, né? Uma das coisas também que eu falei, quando eu cheguei, falei, nossa, quem que é aquela moça ali, bonita ali, cantando? Aí o pessoal, a minha esposa falou, é a esposa a pastora Johnny, ela é pastora. Eu falei, mas canta demais, né? Tipo assim. Mas assim, nunca foi, eu nunca tive... A senhora achava então que a senhora não cantava? Não, nossa, então, foi uma luta interna, foi um conflito muito grande durante muito tempo, porque eu saía para pregar nos lugares e assim, eu via Deus usando a minha vida, mas quando eu cantava...
eu via os testemunhos, mas eu via outras pessoas cantando muito melhor do que eu. E isso gerava, falava assim, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo, né? Então, mas mesmo assim, o Senhor me dava canções, eu experimentava, sempre experimentei muito da presença do Senhor, eu sou uma adoradora, eu sou apaixonada por Jesus. Então, o tempo no meu quarto é muito precioso para mim, o meu secreto, né, sempre foi muito precioso. E aí eu comecei, nesse processo todo, algumas coisas aconteceram, né? Primeiro que eu comecei a perceber que algumas pessoas faziam isso por dinheiro. E eu comecei a perceber que viver ministerialmente, se eu não tomasse cuidado, meu coração também teria essa tendência. Por quê? Porque eu tinha necessidades. Eu morava em São Paulo sozinha. Eu não tinha família em São Paulo. A minha mãe ficou em Cuiabá. Eu tinha um apartamento em Cuiabá. Eu deixei esse apartamento para minha mãe na época, um apartamento mobiliado, um apartamento simples, mas mobiliado, deixei para ela. E eu trouxe uma mala de roupa para ficar 15 dias em São Paulo. E aí, assim, eu vi muito cuidado de Deus comigo nesse período em São Paulo, sabe? Se eu trouxe roupa para ficar 15 dias, se eu não tinha dinheiro para nada, inclusive para comprar roupa, Deus, assim, cuidou de mim, usou pessoas para me abençoar de uma maneira sobrenatural. Sempre estou contando testemunhos. E ali eu tive muita experiência de Deus como meu pai. Mas eu percebi isso, que eu corria o risco de querer ir cantar nas igrejas porque eu tinha contas para pagar. E isso começou a pesar no meu coração. Eu não queria viver dessa forma. Eu nunca desejei que o ministério, que a motivação do ministério fosse algo financeiro. Nunca. O Senhor sabe disso. Pelo contrário, eu sempre desejei ter condições de abençoar o ministério. E como lidar com tudo isso? Porque assim, pastora, a gente vê a senhora falando, a senhora tinha necessidades. E assim, querendo ou não, a senhora louvando, cantando, a senhora poderia muito bem ter sido levada para esse lado, para esse caminho, no sentido de também pensar em si, né? Que eu acho assim, que não é errado. Mas e mesmo nessa questão do cuidado que a senhora falou do Senhor, não batia um desespero assim? Porque às vezes tem conta para pagar, tem as coisas para resolver. Como a senhora lidava com toda essa situação? Porque é muito difícil, né? Sim. É complicado. Na verdade, Enos, a minha confiança sempre foi o Senhor. Porque, veja bem, eu não tinha o dom para cantar. Vamos corrigir. Talvez eu tivesse o dom para cantar, mas eu nunca desenvolvi esse dom. Eu não fiz aula de canto até aquele momento, nunca fiz nada. Então, eu não poderia fazer com que eu conseguisse gravar. Então, Deus me cuidou. Foi direcionando. Ele foi fazendo todas as coisas, Ele sempre supriu. Então, eu sempre olhei para o Senhor como meu pai. E eu penso que se um pai tem um filho, ele vai cuidar desse filho. E Deus, para mim, é o meu pai que cuida de mim todos os dias. Então, assim, acontecia uma coisa, eu nunca fiquei à vontade para estabelecer um preço, por exemplo. Entendeu? Eu não sei pedir oferta. Para mim, eu sei pedir para a obra de Deus. Para mim, eu não sei pedir. Eu não sei... E aí era complicado, porque eu comecei a perceber várias coisas. A primeira delas, que por eu não pedir, algumas pessoas também não queriam, não pensavam em dar. Então, a senhora falando isso, por exemplo, já chegou alguma situação da senhora ir louvar, pregar numa igreja... E, tipo assim, você fala, nossa, só Deus agora, como que eu vou fazer para poder... Duas situações. Uma delas, eu lembro que eu morava em São Paulo, eu fui pregar numa igreja e o pastor me deu R$10 de oferta. Ah, não, misericórdia. Tá amarrado isso. Ele me deu R$10 de oferta. Então, assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Só que, assim, eu não tinha coragem de pedir. Entendeu? Sim. Eu levava o meu CD para vender e eu percebi algo. Se você não cobrava, as pessoas não te valorizavam. E as pessoas os pastores só valorizavam quem cobrava alto. E eu não tinha coragem de fazer isso. Sim. Você entende? Então, assim, eu entendo hoje quando alguns artistas cristãos, eles estabelecem um determinado valor. Sim. Mas isso dentro de algo equilibrado. Porque, infelizmente, algumas pessoas... Sabe, teve uma outra vez que foi pior do que essa. Só falou duas, eu falei que ia ser uma outra vez eu já estava namorando o Marcos, já morava em Bragança. Eu fui cantar numa igreja e alguns amigos me levaram para essa igreja para cantar lá. E o pastor falou assim: pode ficar tranquila, que no final tem o irmão fulano de tal que vai te levar embora, porque era uma cidade próxima. Sim. Chegou no final, esse irmão fulano de tal... teve um problema. E ele falou, ele não vai poder te levar. E não tem mais ônibus. Você vai precisar dormir na minha casa. Misericórdia.
Mas assim, ele era casado, tinha filho e tal. E tinha uma cama na sala da casa dele. E ele falou, e o primeiro ônibus é 5 e pouco da manhã. Nossa, eu fiquei... E assim, eu tentei falar com o Marcos, era um dia que ele estava com um evento na igreja, o pastor Ronaldo Bezerra estava aí, e eu não consegui falar com ele, e acabou a bateria do meu celular. Misericórdia. Gente, eu mal dormi aquela noite, e aí não vi a hora de acordar de manhã para eu ir para a rodoviária pegar o ônibus. Só que tinha uma coisa, ele nem me levou na rodoviária. Misericórdia. Ô, pastor, não faz isso não, pastor. Não, essa é a realidade de quem... Às vezes a gente vê a pessoa viajando, pregando, cantando. A gente não sabe o que as pessoas passam. Por isso que eu entendo quando alguém... E é por isso que eu, particularmente, né, a gente tem um cuidado de honrar as pessoas que vêm. Mas muitas pessoas não têm essa cultura. E aí foi quando eu falei, Deus, eu não quero viver dessa forma. Eu não quero não quero mudar meu coração, no sentido de que eu vou cobrar um valor das pessoas, não quero fazer isso, e também eu não quero ter que marcar alguma coisa porque eu tenho uma conta para pagar. Eu quero fazer a obra do Senhor pela motivação correta. E aí eu estava morando em São Paulo ainda, quando eu comecei a orar, pedindo para Deus para que eu morasse em uma cidade próxima de São Paulo, mas que tivesse uma qualidade de vida melhor. Sim. E aí eu vim cantar em Bragança. Chegou Bragança. Dentro dessas viagens, eu vim cantar em Bragança, na pastora Zenilde, uma pessoa que eu amo, uma pastora maravilhosa. E vim pregar na Quadrangular, vim cantar e pregar na Quadrangular de Bragança. E aí ela me acolheu, foi muito gentil, né? Foi uma bênção. E aí, o que aconteceu? O Alex, que era dono de uma editora, ele tinha uma revista, que é a revista O Levita, uma revista antiga, né? Que era uma revista de cantores cristãos. E ele falou, eu quero fazer uma reportagem com você. E eu acabei voltando aqui, fazendo um dia para fazer a matéria e tal. E depois acabei conhecendo o Adalton, que era a pessoa que fazia o designer, web designer, na época designer gráfico dele. E eu estava... fazendo uma segunda edição do meu CD. E eu estava procurando alguém para fazer a capa. Daí o Adalton se propôs, né, a fazer essa capa. E aí foi quando eu acabei vindo mais uma vez. E o Alex me convidou para trabalhar com ele, na editora. Nossa, que legal. E eu estava orando. E aí o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho, eu entendia que era para eu vir para cá. E por isso que eu falo que tudo que eu tinha quando eu vim para Bragança cabia no porta-malas de um Palio Weekend. Por quê? Porque em São Paulo, eu morava naqueles apartamentos que eles são compartilhados. Então, você tem o seu quarto, tem vários quartos por andar, e aí tem uma cozinha e um banheiro que você compartilha, no caso com moças, né? Era um lugar só para moças. E aí, esse lugar já foi uma resposta de oração, né, para mim. Então, lá, eu não precisava comprar colchão, era um colchão, tinha tudo, guarda-roupa e tal. Então, nada era meu. Quando eu saía de lá, o que eu tinha? Só as coisas que cabia no porta-malas de um Palio Weekend. Meu Deus do céu. E aí, eu vim para Bragança, fui muito acolhida aqui, né? O próprio Adalto foi um canal de bênção, ele juntamente com o Ronaldo, que até entrou comigo no dia do meu casamento. Ronaldo, com a esposa dele, são bênçãos demais, na época eles eram solteiros. E depois eu fui morar com uma advogada, né? Com a Patrícia, também. Isso eu já conheci. E aí foi quando eu vim para cá. E aí começou a diminuir um pouco as minhas viagens, porque eu trabalhava na área administrativa, que sempre foi a minha área. Não ganhava muito, aliás, ganhava bem pouco na época. E aí, quando dava, eu viajava. E aí, nesse processo todo, eu conheci também o Marcos, né? Mas a senhora veio para cá e já começou, já estava numa igreja. Eu vim e eu já fiquei com a pastora Zenilde, da Quadrangular. Já legal. Fiquei porque eu sempre fui da Quadrangular, ela me acolheu muito bem, uma pastora muito querida, e eu comecei a viver também ali o ministério, a igreja local, que né? Legal. A vida da igreja local ali. E aí eu comecei a liderar os jovens, foi no ano de 2000, isso. E dentro desse liderar os jovens, eu convidei o Marcos. Quem quer saber a história tá aí.
Ih, Mori! Convidei o Marcos para fazer parte do grupo de liderança que ia me ajudar com os jovens. No caso, ele ia ficar responsável pela intercessão. Ele já era da quadrangular? Como que foi essa história? Ele já era da quadrangular? Olha só, as jesuicidências, né? Porque o que aconteceu? O Marcos, ele era de Bragança, ele fazia parte da igreja El Elyon com o pastor Divanir, né? Só que ele tinha ido trabalhar em São Paulo. E quando ele voltou, ele acabou não se adaptando de novo ali na El Elyon e ele optou em ficar na quadrangular. Então, nós chegamos depois, num outro momento que eu estava lá com a pastora Zenilde, ajudando ela em alguns processos da igreja, eu percebi que nós dois chegamos em fevereiro de 2000. Na igreja. Nosso número de membresia era um seguido do outro. Que legal. Que legal. Foi. E aí, o que aconteceu? Chamei ele, né, pra me ajudar, e aí depois de um ano quase, daí nós começamos a namorar. Espertinho, né, pastor? Aí eu vivi a vida da igreja aqui, comecei a viajar menos, e aí eu não exercia mais tanto essa área musical, só dentro do louvor da igreja, pregava dentro da igreja, era uma outra ocasião que eu viajava para poder fazer isso. E até que, então, nós nos casamos, o Marcos já era pastor auxiliar, ele voltou para El Elyon, e quando nós éramos noivos, e eu não tinha essa direção no meu coração, somente quando nós nos casamos, porque daí não fazia sentido, né? Nós precisávamos estar juntos, e tanto que o nosso casamento foi feito pela pastora Zenilde e pelo pastor Divanir. Que legal. E aí ela literalmente me entregou. Tipo assim, vai, então... Agora pode ir. E pastora, e assim, a gente vê que o ministério de vocês, assim, isso eu posso falar, porque a gente vivencia isso, a gente vê, né? A gente vê que foi um feito pro outro, ministerialmente. A gente até brinca, né? A gente fala assim que a senhora é uma mãe, né? Aquela que exorta, que corrige a gente, que dá o caminho. O pastor é muita questão do amor. Mas uma pergunta que eu queria fazer. Porque assim, a senhora é cantora, pastora, administrativa. A senhora faz tudo isso. A senhora cuida da igreja e a gente sabe que não é fácil. Como que a senhora concilia, né, a vida pastoral com a vida pessoal e familiar? Porque eu vejo assim que vocês, por mais que vocês trabalhem fazem o trabalho da igreja, tudo certinho, a gente sempre vê que vocês têm esse cuidado de mesmo pastorear, ter o cuidado com a família, né? Que nem a senhora falou, não tá gravando aí, que você falou, depois eu vou levar meus filhos no cinema e tal. Então, tipo assim, como que é conciliar tudo isso? A senhora tem que cuidar de casa, tem que cuidar do pastor, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar de... Como que é isso? Como que a senhora carrega tudo isso, assim, sabe? Bom, depois que a gente se casou, eu acabei voltando a fazer faculdade. Em Cuiabá, eu comecei a fazer faculdade de administração. E aí, então, por causa de todo esse contexto que eu olhei, que eu aprendi ministerialmente, eu percebi que eu queria ter uma profissão. Então, depois que a gente casou, eu voltei a fazer faculdade antes de ter os meninos. Uau. E eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava na área de RH e continuei trabalhando nessas áreas. Então, a vida profissional, para mim, ela era algo muito prazeroso, mas lógico que tinha os seus desafios. Eu nunca consegui olhar a vida ministerial como um trabalho. Nossa, que uau. Eu nunca consegui. Tanto é que a gente teve a gravação do Dia das Mães e o Davi, ele fala isso porque eu sempre falo isso. Eu amo tanto pregar o evangelho, que eu não consigo ver isso como um trabalho. Para mim é um privilégio, sabe? É um presente que Deus me dá de poder fazer isso. Quase que eu que tinha que pagar para fazer isso, né? Nossa, se eu pudesse. Legal. E aí, como eu falei, eu nunca quis fazer isso por dinheiro. Então, eu percebi, quando a gente começou a construir a nossa família, eu precisei aprender algumas coisas, né? A separar algumas coisas dentro do possível. Quando a igreja era pequena, né, e lógico que a gente começou uma vida ministerial, o Marcos ele era pastor auxiliar, até que o Senhor nos deu uma direção de começarmos o nosso
próprio ministério, que a gente já falou sobre isso, né? Começamos o Marcos, eu e o João, correndo atrás do João Pedro. E se você não assistiu o podcast com a pastora, entrevistando o pastor, você assiste, que lá você vai entender também, gente. Bastante tá? coisa. Uma ligação com a outra, né? Aí o que aconteceu? Nesse momento, a igreja e a família era tudo muito misturado. Né? Sempre foi muito misturado, porque a igreja pequena ela tem essa característica, né? Sim. Mas eu continuava trabalhando. Então, Uau. eu durante 10 anos do ministério, nós entendemos, logo que o ministério começou a crescer, que um de nós dois precisava ficar focado. Só que a igreja não tinha condições de nos sustentar financeiramente. E eu não sei se é porque eu passei muita necessidade na minha infância, eu não queria que os meus filhos passassem por isso. E o Senhor, eu sempre tive assim, uma bênção do Senhor na minha vida, financeira, profissional, mesmo no meio das minhas dificuldades. Eu fiquei um ano, quando a gente era solteiro, eu fiquei um ano sem trabalhar aqui em Bragança ainda, e foi um período assim que foi o Senhor que fechou as portas mesmo para mim, de tal maneira que era engraçado, parecia que eu entrava no carro para entregar currículo, é como se eu ouvisse o Espírito Santo falar, pode ir que eu te espero aqui. Nossa. Era dessa forma. Até que um dia, nesse período ainda, eu tenho muitas experiências assim com o Senhor. Eu acordei pela manhã, só tinha dinheiro para pagar mais um mês de aluguel. E aqui em Bragança, eu morava sozinha já nessa época. Sim. E aí eu falei, Senhor, eu só tenho dinheiro para pagar mais um mês de aluguel. Todas as pessoas sabem que eu sirvo, Senhor. E eu não posso envergonhar o teu nome. E eu não tenho conseguido arrumar trabalho. E aí eu orei isso numa terça-feira. Na quarta-feira de manhã, a hora que eu abri o olho, eu ouvi o Senhor falar assim, pode ir que eu vou com você. Uau! E aí eu fui, naquela quarta-feira, fui num lugar que tinha fotos aqui, e eu fui lá olhar e tal, e a moça queria me vender, que era o processo normal. E aí eu falei, não, eu tô sem trabalhar. Ela falou, sério, você tá sem trabalhar? Eu falei, eu hoje saí inclusive para entregar currículo. E ela falou, a gente tá precisando de gente aqui. Nossa! Aí eu falei, Ela falou, e a coordenadora, que é de Minas Gerais, ela tá aqui agora. Se você esperar um pouquinho, ela já vai conversar com você, ela já te entrevista agora. Nossa! Daí eu conversei com ela. E aí ela falou assim, puxa, eu gostei muito do seu currículo, mas você é de área administrativa e eu estou precisando de área comercial. Falei, tá bom. Isso era uma quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, ela me ligou, dizendo que a pessoa do administrativo dela tinha saído e para eu voltar na segunda-feira para fazer a entrevista. Que legal. Então, o Senhor sempre cuidou muito da gente, sempre cuidou muito. E aí, nesse período, depois que a gente já estava casado, a gente já estava com o ministério, então eu comecei a fazer esse papel, sabe? Mas eu tinha também uma vivência já com o Senhor, uma maturidade de querer que os meus filhos conhecessem o Senhor. E eu ouvia muitas histórias de pessoas que viviam ministerialmente, mas passavam muita necessidade, tantas coisas, e eu não queria que meus filhos passassem por isso. E então eu comecei a orar a esse respeito, e o Marcos começou a focar mais no ministério, e eu focava mais na vida profissional, porém, também atuante no ministério. Eu sempre fui muito atuante no ministério, sim, porque eu amo fazer isso, tenho paixão por isso. E aí, cuidando da família, porque se você tem um entendimento da palavra de Deus, você vai entender o quê? Que a família é o nosso primeiro ministério. Uau. Não tem como você ser um pastor, você ser uma pastora, não tem como você ser um pregador do evangelho. Se você ler a Bíblia, você tem que permitir que a Bíblia leia você. Uau. Você tem que permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Se a palavra de Deus não pregar para você, você não tem o que pregar para os outros. E aí, se você vai para a palavra de Deus, você vai descobrir isso. Que tudo começa na igrejinha lá de casa. Né? Tudo começa na nossa casa, na nossa família. E eu amo ser mãe, eu amo esses dois meninos. E eu vejo, o João tá aqui, né? O nosso diretor. Por isso que eu dei uma olhadinha o Vini aqui. Também. E o que eu vejo legal, porque a gente vê que vocês conseguem conciliar isso muito bem na questão do cuidado, da família, tudo. E eu vejo assim, porque hoje em dia a gente vê muitos pastores que eles acabam deixando de lado a família, o que é mais importante, eles acabam dando a total prioridade para a igreja, para o ministério, né? E eu vejo que a senhora, assim, a pastora, a senhora sabe conciliar muito bem. Às vezes a gente vê a pastora aqui na igreja, eu acho até engraçado,
que ela tá aqui, ela fala, cadê o Davi? E tal. Então, tipo assim, a senhora tem esse cuidado e eu vejo isso que a senhora nunca transferiu a responsabilidade para ninguém, né? É isso que eu acho bacana, assim, eu acho lindo isso. Sabe o que acontece, Emerson? Eu entendo. Para mim, eu sou muito cercada por presentes. Meus filhos são presentes, meu marido é um presente, ministério é um presente, meu trabalho é um presente, tudo é um presente para mim. Então, quando eu amo ser mãe dos meus filhos. Houve um período que eu adoeci. 2 vezes, na verdade, por 2 vezes eu tive a síndrome de burnout, né? E eu demorei para descobrir que era isso. Primeiro foi quando eu tive o João, depois de um tempo, depois de 6 meses eu comecei a adoecer. Eu trabalhava nessa época numa empresa que eu amei trabalhar e foi muito sofrido para mim, porque eu gostava muito de trabalhar lá. Mas eu não sabia o que eu tinha, o médico me afastou como se eu tivesse uma depressão pós-parto. E eu achei aquilo muito estranho, né? Sim. Porque eu não me via daquela forma. E até que eu descobri depois de muito tempo que eu tive um burnout. Mas eu vi os meus filhos como um presente de Deus na minha vida, sempre vi como um presente. Então, eu procuro compartilhar, né, e ensinar para eles princípios que são princípios de família mesmo, né? E quando eu adoeci, eu comecei a dar muito mais valor a algumas coisas que até então eu não dava. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Isso é verdade, gente. Eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas. E esse processo de adoecimento, ele me trouxe uma reflexão sobre algumas coisas. Certo. E dentro dessas reflexões, né, eu pude entender a importância de pequenas coisas. Então, por ter trabalhado também em São Paulo, mesmo em Cuiabá, que é uma cidade grande, eu lembro que houve alguns momentos que eu pegava na mão do meu filho para levar ele para a escola e eu falava, Senhor, é aqui que eu queria estar. E eu sei que é esse lugar que eu preciso estar nesse momento. E eu até brinco que, para mim, é uma ostentação quando eu posso almoçar com os meus filhos. Porque eu acho isso rico demais, é maravilhoso. E eu entendi algo que o Senhor, Ele estava me dizendo ali, olha, eu não quero que você perca o melhor da festa. E o melhor da festa é estar com a minha família, entende? O melhor da festa é viver o hoje. Então, se eu preciso pregar, o ministério é algo que vai fazer parte da minha vida para sempre. Eu posso pregar o evangelho em todo lugar, né? Em todo tempo. Porém, meus filhos vão ser criança uma vez só na vida. Uau. Vão ser adolescentes uma vez só na vida. Uau. E eles vão ser meus filhos para sempre. Que legal. Né? O ministério é algo que hoje eu estou aqui, mas eu não sei amanhã. Por quê? O meu coração, ele é inclinado para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Um dia, ele falou que era para eu gravar um CD. Não, isso não significa que eu cantei para sempre, né? Eu fiz parte do Ministério do Louvor durante muitos anos. Mas houve um momento que eu entendi que tinha ensaio para fazer e eu tinha visitas para fazer. E eu tinha que escolher entre um e outro. E então, foi por isso que eu saí do Ministério do Louvor. Não foi o Teco que me tirou, tadinho. Nem estava lá, ó. Não, ele nem estava lá, tadinho. Aliás, eu acho que o Teco já estava quando eu saí. Mas não foi. Eu falei, não dá, não tem condição. O Ministério exigia uma outra necessidade. Então, assim, algumas coisas na nossa vida, elas são passageiras. Mas ser pai e mãe é para sempre. Uau! Ó, fica a dica aí, pessoal. Né? E aí é por isso que essa pergunta eu fiz, né? Eu achei muito interessante, porque a gente sempre vê esse cuidado que vocês têm. Mas, pastora, uma outra pergunta que eu queria fazer para a senhora, assim, que eu acho que hoje a gente não está falando do Mori, né? Pastor Marcos, hoje é a senhora. E eu queria saber, assim, ó, que mensagem que a senhora passaria para as mulheres que... Porque, assim, eu creio que todo mundo olha para alguém para a gente poder se espelhar, para poder chegar no nosso objetivo. E qual mensagem que você daria para as mulheres que querem seguir o ministério, que querem fazer e chegar aonde a senhora está hoje? Porque, por tudo que a senhora falou aqui, a senhora tem experiência para poder passar para elas, né? Mesmo a história, mas assim, qual recado a senhora passaria para uma mulher que quer seguir esse ministério? Porque aqui na igreja nós temos várias mulheres aqui na igreja, e eu creio que elas têm sonhos também, né? De seguir esse chamado. Qual a mensagem, o recado que a senhora daria para elas, assim? Porque quando a gente fala com o pastor, mas e a pastora? Qual mensagem a senhora passaria assim para ela, sabe? Bom,
eu também nunca pensei em ser pastora. Uau, sério? Sério. A pastora Zenilde sempre falava pra mim assim, você não pensa em ser pastora? E eu falava, eu não. Eu gostava de pregar, mas eu entendo que pastorear é você cuidar de pessoas. E eu entendo que precisa haver um chamado. Então, primeira coisa, né, que eu falo para quem aspira o pastorado é você precisa ser chamado. Uau. Você precisa ouvir o Senhor. Porque é muito triste você fazer uma coisa, você tentar fazer uma coisa, você forçar uma situação. Eu aprendi algo que quando você força a abertura de uma porta, você vai ter que manter essa porta aberta. Sim. Então, se você não tem o chamado pastoral e você força a abertura dessa porta, você vai ter que se responsabilizar por isso. E eu nunca quis fazer dessa forma. Quando Deus abre ministério, é isso, é o Senhor te chamar. Então, a primeira coisa, é isso que o Senhor tem para a sua vida? Tá, é isso que o Senhor tem. Então, o que nós precisamos entender? Eu penso dessa forma, que o nosso primeiro ministério é a família. Eu sempre falo isso nas reuniões que a gente tem. O Marcos, ele é o pastor, embora eu tenha uma característica de liderança. É nato, né? Onde eu for plantada, eu vou ser líder, porque é a minha característica. Só que tem uma coisa, eu respeito muito a liderança do Marcos. Isso é verdade, gente. A pastora falando isso daí, eu acho engraçado a senhora falando, porque a gente até estava no escritório ali e tal, e eu vejo muito isso na senhora, né? Ô Marcos, o que você acha? Marcos, e eu acho bonito isso, porque assim... Aqui a gente sempre fala, né, que a pastora ela é a durona, mas assim, ela é muito submissa, né, pastora? Eu acho isso muito... É que, na verdade, eu penso o seguinte, legal. Uma coisa que a gente sabe, cabeça tem que ser uma só. Uau. Corpo com duas cabeças é monstro. Uau! Então, Uau, gente, guarda isso aí, hein? Nossa! Mas é verdade. Então, assim, não dá para ter duas lideranças. Não pode ser bipartido. Embora eu possa auxiliá-lo, e esse é o nosso papel, né? Quando o Senhor ele faz a mulher, ele faz uma auxiliadora. E essa palavra é Ezer. E a Ezer é uma auxiliadora. Só que não é, então eu sou a secretária. Não é isso. É a mesma palavra que Davi usa para dizer, o Senhor é o meu auxílio. Uau. Então, se nós entendermos o nosso papel, a gente vai perceber que a gente tem um papel de auxiliar, no sentido de ajudar a pessoa a alcançar o seu objetivo. E nós precisamos entender esse papel de submissão, que ele é protetivo, que ele é protetor. Então, tem coisa que eu não abro mão, e eu não abro mão disso, sabe? Eu entendo que o Marcos, ele é o pastor da igreja, ele é a pessoa que vai ter a palavra final. Eu posso aconselhar, eu vou dar passos para trás, ele sabe disso, que às vezes eu vou abrir mão de algumas coisas, e eu vou falar, não, eu não vou fazer isso. Se você não estiver comigo nisso, se isso não estiver no seu coração, você decide o que você decidir, tá bom? E eu faço dessa forma. Então, eu penso que uma mulher, um homem que deseja o pastorado, primeiro, precisa entender esse chamado. Segundo, precisa entender que o primeiro ministério é a família. Porém, isso não precisa ser uma coisa inibitória, né? Então, meu primeiro chamado é a família, então, por causa disso, eu não vou na igreja, porque eu tenho que fazer... Não, gente, eu tenho o Salmo 18, Davi, ele fala que o Senhor, ele nos dá a agilidade das corças. E eu peço isso para o Senhor, me dá a agilidade das corças, para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. E eu creio que ele me dá mesmo. E assim, eu priorizo a minha vida com o Senhor. Mais importante do que o casamento, do que a maternidade, do que o ministério, é a minha vida com o Senhor. Então, eu não abro mão disso. Por quê? Porque é ali que eu vou receber toda a orientação que eu preciso. É ali, é o Senhor quem vai me ensinar o caminho que eu devo seguir, seja como mãe, como pastora, seja o que for. O que eu tenho que parar, como eu tenho que proceder. E eu tenho muitas experiências do Senhor me ensinar caminhos para seguir com os meus filhos, com o meu marido, com a igreja, coisas que talvez eu estava pensando em desistir, que Ele não permitiu que eu desistisse. Então, é ter o Senhor como prioridade, é estar ligada mesmo na videira, porque a gente vai receber dele
Então, assim, para qualquer mulher, não é uma coisa simples, realmente não é. Sim. Porque você vai estar pregando lá, ainda mais se os seus filhos forem sapequinhos, né? Você vai estar pregando lá e vendo seu filho aprontando lá embaixo. Eu já fiz várias vezes de estar pregando lá e falar... João Pedro, Davi Lucas, não faz tal coisa, sai daí no meio da pregação. Mas também era uma igreja pequena, né? Ou então eu falava, gente, alguém tira o Davi Lucas dali para mim, por favor. No meio de uma pregação. Mas também, a igreja também sempre nos ajudou muito nisso. Eu vejo que é tudo... Ao mesmo tempo que a gente precisa separar isso, é tudo muito junto, né? A gente se permite, preserva alguns momentos, como eu te falei, ao momento do almoço. Então, a gente vai ter momento que a gente vai estar com todo mundo. E eles adoram. Eles gostam de receber a gente em casa, tal. Gostam que a gente saia, façam essas coisas. A gente tá sempre junto com tudo isso. Mas é desafiador, porque, por exemplo, quando eu trabalhava como consultora, eu prestava consultoria na área de gestão estratégica, então, teoricamente, eu trabalhava durante a semana, as pessoas descansam no final de semana. Não, eu trabalhava no final de semana como pastora e durante a semana como administradora. Então, assim, sempre foi bem desafiador. Então, a gente tem que entender que vai precisar ter um malabarismo e um equilíbrio, saber ponderar. E eu não posso dizer que eu acertei sempre, né? Por isso que eu acabei adoecendo também, por não saber administrar isso. Como eu nunca considerei o trabalho, embora seja um trabalho, tá, gente? Sim, claro. Eu falei que é uma visão minha, mas entenda, é um trabalho. Sim. Você precisa dedicar horas de estudo para você preparar uma pregação. Você abre mão do seu tempo para atender pessoas, para instruir pessoas. A igreja, à medida que ela cresce, você precisa administrar ela financeiramente e estrategicamente. E aí é onde a gente separa esses papéis, meus e do Marcos, né? Meu e do Marcos, ele faz algumas coisas, eu faço outras, mas não olhar para isso como um trabalho fez com que, claro, que eu me sobrecarregasse também. E legal, pastora, a senhora falou tudo isso, fica a dica aí, você que quer se enganjar nesse ministério, pastorado. Mas uma coisa que eu estava pensando hoje, porque antes de vir para cá, porque é uma responsabilidade também, né? Eu estava orando e eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Como que a senhora superou os momentos de dúvidas e incertezas no sentido do chamado da senhora, da vocação e diante dos desafios que a senhora tem? Porque eu creio muito que teve momentos na vida que a gente passa por aquele momento de incerteza, de dificuldade, que você fala assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Porque hoje nós somos Lagoinha, nós estamos indo para 2.000 membros, assim. E como que a senhora lida? Porque sendo mãe, pastora, administradora, tendo que fazer tudo que a senhora faz, assim, e nos momentos difíceis de incerteza, porque uma coisa que vocês sempre falam pra gente, que a gente guarda, eu guardo muito bem, vocês falam assim, os momentos difíceis vêm, né? Os momentos de dificuldade vêm. E a senhora, assim como por ser pastora, a senhora tem muitas responsabilidades, que muitas pessoas olham para a senhora. Eu creio que ainda mais as mulheres também se espelham. E uma coisa que eu falei nesse sentido de incerteza, de dificuldade, que eu já vi, às vezes, a senhora vir para a igreja mal, quase carregada. E tipo assim, a senhora estando ali, buscando. Como que é passar por esses momentos? Porque é muito bom a gente ver a senhora ali pulando e dançando e cantando. E esses momentos, eu fico até emocionado. Esses momentos assim que de dificuldade, de incerteza, que a senhora está ali, que a senhora fala, meu Deus, quase sendo carregada, mas a senhora está ali. Como que a senhora lida com todas essas situações que a senhora passa, sabe? Assim, como que é isso? Mas, assim, o Senhor é o meu porto seguro. E eu sei que existem coisas que eu estou vivendo naquele momento que eu preciso trazer para Ele. Porque nem tudo que eu estou pensando realmente são pensamentos meus. Uau. E nem tudo que eu estou pensando são pensamentos do Senhor. Uau. Nós temos um inimigo. E muitas vezes, Satanás, ele lança setas para que a gente acredite que aquele pensamento é nosso. Uau. Tem um livro que eu até estou trabalhando com as pastoras, chama-se A Isca de Satanás, do John Bevere. E ele é um livro maravilhoso, que ele vai falar muito de algumas questões. Então, eu procuro filtrar e eu falo, Senhor,
Davi, ele ora isso no Salmo 19, né? Quem pode considerar os próprios erros? Senhor, livra-me dos que me são ocultos. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes, eles podem nos levar a atitudes erradas. E o que eu faço? Eu vou buscar o Senhor. Porque o Senhor, ele vai, eu falo muito essa palavra, ele vai alinhar. Ele vai trazer a verdade. E é claro que vai haver momentos assim muito desafiadores, mas algo que o Senhor me deu de presente no dia da minha conversão foi o privilégio de orar em línguas. E eu entendi pela palavra de Deus que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Então, quando eu não sei o que falar, quando eu não consigo orar, eu oro em línguas. Aliás, eu oro em línguas o tempo todo, né? Porque eu entendo, o tempo todo não. Oro muito menos do que eu deveria, né? Mas é uma base que eu tenho. Eu oro em línguas, porque eu sei que quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora corretamente. Romanos 8:26 diz, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, ele vai sondar, ele sabe qual é a verdadeira vontade do Pai. Então, quando eu oro em línguas, eu sei que o Espírito está orando corretamente. E o que vai acontecer? Ele vai me ajudar a passar por esse processo. Nós vamos passar por dificuldades, mas nós não precisamos ficar prostrados nela. Então, assim, tem o dia mau? Todos têm o dia mau. Mas só que nós precisamos entender que o dia mau não nos define. Uau. O dia mau não nos define. E nem o melhor dia da nossa vida não nos define. Eu e o Marcos, muitas vezes quantas vezes a gente sai frustrado da igreja por uma pregação que a gente entende que não foi como deveria, por uma situação, sabe? Tantas coisas. Mas uma coisa é fato. A gente tem no Senhor o nosso refúgio. Então, vai ter aquele dia que o Senhor nos usou poderosamente. E é por isso que eu amo ir para a porta. Uau. Sabe por quê? Uau. Porque quando eu abraço aquela senhorinha, aquela criança, aquele homem, aquela mulher, eu me lembro quem eu sou. Uau. Essa foi a sua primeira pergunta. E é ali que eu me lembro quem eu sou. Eu não sou a pregadora, eu não sou a pastora, eu sou a filha, a serva. E é isso que eu sou. E como filha e como serva, eu vou ter os meus dias, que vão ser dias de muita alegria, vão ser dias que vão ter vários sentimentos, mas eu não posso permitir que esses sentimentos me dominem. Isso é maturidade. O Senhor nos chama para o caminho de crescimento, de maturidade. E no dia que as coisas não estão como deveriam, a gente fica quietinho na presença do Senhor e deixa o Espírito Santo nos conduzir e a gente segue. Eu não vou parar porque eu não estou bem. Isso é maturidade, né? A criança, ela faz o que ela quer, quando ela quer. O adulto faz o que precisa ser feito. Então, Jesus, ele fazia isso. Nós vemos a multiplicação. Se você for ler a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, você vai descobrir isso. Que Jesus tinha ido para aquele lugar como uma forma de se refugiar. Ele tinha acabado de descobrir que João Batista tinha sido decapitado. Era primo dele, ele estava triste, ele estava num momento de angústia. Mas quando ele chega naquele lugar, a multidão vem. E aí ele passa o dia ensinando a multidão. E é por isso, depois que ele multiplica os pães, é por isso que ele despede os discípulos na frente dele. E ele vai orar, porque ele estava vivendo um dia de angústia. Então, às vezes, nós vamos estar vivendo um momento de angústia, nós vamos estar com fome e a gente vai precisar dar de comer. Bom. Às vezes, a gente vai estar vivendo um dia de angústia, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Que legal. E pastor, assim, pra gente, nosso papo tá muito bom, né, gente? Mas daqui a pouco a gente já tá chegando no nosso fim. Eu vou imitar ela, porque eu assisto os podcasts também, né? E qual que é a visão pra pastora Dione pros próximos anos que vão vir? O que a senhora espera, assim, como pastora, como alguém que, eu creio, numa pregação da senhora que falou muito comigo, ouse sonhar. E as pessoas estão, às vezes, em um certo momento da vida delas e elas querem chegar lá na frente e ver as coisas acontecerem. Se a senhora pudesse dar um recado para as pessoas que estão em casa, qual recado a senhora daria? Primeiramente, quero saber qual é a expectativa para os próximos anos que virão e um recado para as pessoas que estão assistindo, para a gente poder finalizar esse podcast aqui, porque, gente, muito top. Tô amando esse negócio de podcast, tô aqui. Tem alguém para gravar os podcasts. Mas, pastora, tô imitando ela, tá, gente? Qual que é a visão para os próximos anos
E para a senhora, ministério, tudo. E qual recado a senhora poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo em casa? Na verdade, assim, durante muitos anos, e eu tenho falado sobre isso, né? Como eu falei aqui outro dia, pastor Márcio Valadão, ele sempre disse assim, tente pregar o que você vive, ao invés de tentar viver o que você prega. Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é fato, aquilo que a gente prega no altar, nós vamos ser provados naquilo que nós falamos, sempre. A não ser que isso não seja uma verdade. Então, quando a gente prega isso, quando a gente vive o que a gente prega, eu tenho aprendido muito com o Senhor, tenho sido esticada pelo Senhor para sonhar coisas maiores. E então eu estou sempre ali aos pés do meu mestre, perguntando: Senhor, o que vamos fazer agora? E eu creio que o Senhor, ele tem coisas grandes para a nossa vida, no sentido de ganhar muitas almas para o Senhor, e é esse o meu desejo. O meu desejo para esse momento, né, no momento em que nós estamos vivendo agora, é que o Senhor nos use para ganharmos muitas almas, para que a gente possa dar uma mensagem de esperança para essa geração que está adoecida emocionalmente também, não só espiritualmente, mas emocionalmente. E poder alcançar os jovens, os adolescentes, e dizer para eles, mostrar que aquilo que eles estão vivendo nesse momento é pouco demais perto daquilo que Deus tem para eles. Nosso desejo de ter a fundação, fazer um projeto social muito relevante, ajudando pessoas socialmente, levando elas ao Evangelho, mas também ajudando elas nessa área e impactando o lugar onde a gente está. Mas uma coisa é fato, eu estou com o meu ouvido atento para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Entende? Então, eu estou pronta para viver o que o Senhor quiser que eu viva nessa terra, nesse sentido. Mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Essa é a minha base, essa é a minha bússola. É ouvir o Senhor e entender para onde eu devo seguir. Uau, muito top. E a senhora falando isso, né, uma das coisas que eu aprendi muito com a senhora a respeito dessa questão de estar aos pés de Cristo, né, é que o pastor sempre fala comigo, né, o pastor fala, a Amor e a Johnny, ela tem o momento dela onde ela não troca, é insubstituível, onde ela busca, onde ela tá no secreto. E eu acho isso muito bacana. Então, eu creio que isso é que faz toda a diferença, né, pastora, na vida de uma pessoa. E assim, qual recado a senhora quer passar para todo mundo que está assistindo? Porque eu creio, pessoal, eu estou apresentando o podcast, o negócio tá bom, tá muito legal. Qual recado a senhora quer passar para as pessoas que estão machucadas? Porque eu creio que, como a senhora mesmo falou, né, que as pessoas estão muito machucadas mesmo, muitas pessoas feridas com o evangelho mesmo, né, não o verdadeiro evangelho de Cristo, com a religiosidade, né. Qual o recado que a senhora tem para essas mulheres? Porque tem muitas mulheres que estão machucadas, estão feridas, como a senhora falou, emocionalmente. Qual o recado a senhora tem para a galera que está assistindo, para a gente finalizar esse podcast aqui de Novos Começos? Não morda a isca. Satanás, ele quer que a gente acredite que se nós pararmos a nossa caminhada com o Senhor, se a gente diminuir o ritmo, se a gente servir menos, a gente vai se proteger. E eu penso que as pessoas que fazem isso vão perder o melhor da festa. Uau! O melhor da festa, para mim, eu penso isso. Às vezes eu paro e eu falo, gente, eu creio que o dia que a gente se encontrar com o Senhor, algumas pessoas elas vão chorar. Não porque elas vão ser salvas, mas elas vão olhar para trás e vão falar, Deus, o que eu fiz com a minha vida, quanto tempo eu perdi. A eternidade não vai acontecer depois da nossa morte. Ela começa aqui e agora. Poder viver nessa terra, pregar o evangelho, poder adorar o Senhor, poder caminhar com Ele é o melhor da festa. É o melhor da festa. E se eu puder dar um recado para você, se eu puder te deixar uma mensagem, não morda a isca. Porque tudo aquilo que te faz parar a sua caminhada com o Senhor não vem da parte de Deus. Tudo aquilo que faz com que você viva uma vida superficial, de autopreservação, achando que... Eu falei aqui, a família é o primeiro ministério, e talvez você, como eu, tenha passado um período de escassez na sua vida, e você acha, não, eu tenho que trabalhar. Tudo isso, cabe tudo isso. E se você andar com o Senhor, você vai ter sabedoria para administrar tudo isso. Mas se o Senhor for o alicerce, se o Senhor for a base. Então,
não perca o melhor da festa. E o melhor da festa é viver com Ele, viver para Ele e permitir que Ele possa fluir através de nós, por causa dele somente. Uau! Vamos aplaudir, foi top, gente. Gente, que legal, pastora Dione, muito obrigado pela oportunidade, né, de poder entrevistar a senhora. Gente, não deixe de curtir, compartilhar, mandar para o máximo de pessoas que você puder, porque eu creio que a nossa história de vida, essa é a frase dela, tá? A nossa história de vida é a nossa pregação. Então que você não se esqueça disso, e eu tenho certeza, gente, que pessoas serão alcançadas, pessoas vão ser totalmente abençoadas através da história de vida, tá bom? Então, eu fico por aqui, né? Depois a pastora volta para cá. Quem sabe um dia nós estaremos aí juntos novamente. Um forte abraço. Pastora, muito obrigado. E até o nosso próximo podcast de Novos Começos.